Olá, boa noite. 14 de maio de 2022. No programa de hoje, vamos falar do universo das pessoas com deficiência, os PCDs. Como está o mercado de trabalho, lazer e oportunidade de voz. Fique ligado, o SBT-MS Debate está começando. Nós convidamos para bater um papo conosco o presidente do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, Florivaldo Vargas, o Márcio Ximenes. Márcio, obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite para participar do SBT-MS Debate. Boa noite, Eliane. Eu que agradeço por estar aqui falando desse tema tão relevante. E hoje, Márcio, nós estamos aqui com o acompanhamento de um intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, o Cláudio Vasques. Márcio, primeiramente, nos explica o que se enquadra como pessoa com deficiência e qual o quantitativo no Brasil. Nós temos pessoa com deficiência intelectual, deficiência visual, que é sensorial, deficiência auditiva e deficiência física. E qual que é o trabalho do SMAC aqui em Campo Grande? Então, o SMAC é uma instituição que tem aí 65 anos, que atende habilitação, reabilitação, apoio educacional especializado, cultura, desporto. Nós atendemos desde o bebê até a pessoa idosa, com os diversos atendimentos, como estimulação precoce, o ensino do sistema Braille, tecnologias assistivas, apoio educacional especializado, tem a questão do esporte, a educação física para a reabilitação, nós temos judô, futebol de 5, futebol para cegos, goalball e outros atendimentos. Márcio, nós temos um vídeo da Juliana Miuk, que é uma produtora aqui da casa, é responsável por alguns programas e ela fez um curso para nos auxiliar aqui nos programas da casa de audiodescrição. Vamos acompanhar? Olá, boa noite. Meu nome é Juliana Miuk. Eu sou produtora do SBT-MS. A nossa emissora sempre teve uma grande preocupação quando o assunto é acessibilidade e inclusão social. Com a chegada da TV digital, foi possível disponibilizar para a população aqui do nosso estado um recurso muito importante de acessibilidade audiovisual, que é a audiodescrição. Mas o que é a audiodescrição? Para muitas pessoas que não conhecem, a audiodescrição é uma forma de transformar imagens em palavras. Isso torna o conteúdo audiovisual acessível a pessoas que têm deficiência visual, pessoas com baixa visão e também para os idosos. E o SBT-MS foi a primeira emissora aqui do nosso estado a colocar a audiodescrição na programação local. Em 2019, eu e vários colegas de diversos setores tivemos a oportunidade de fazer um curso de audiodescrição ministrado pela Lívia Mota, que é referência em audiodescrição no Brasil. E lá nós aprendemos os fundamentos, nós aprendemos a importância de ter esse recurso de acessibilidade na programação. E toda a nossa equipe trabalhou para implantar isso no Forno e Fogão. Então, desde 2019, o Forno e Fogão possui esse recurso de acessibilidade. Para quem não sabe como ativar, é muito simples. É possível fazer isso através da tecla SAP aí da sua TV. Algumas TVs, alguns modelos, você ativa mudando a linguagem, o idioma. E algumas TVs já vem com o tópico ali de audiodescrição. Então, você ativa esse canal e você consegue acompanhar o passo a passo da receita do Delapa com as narrativas do que não é dito, Por exemplo, ali na hora que o Delapa está cozinhando, tem ali a cor da panela que ele não fala, tem o ingrediente que é cortado de uma forma específica. Isso é muito importante, A inclusão das pessoas com esse recurso de acessibilidade. E além do Forno e Fogão, o SBT também possui audiodescrição em vários outros programas, filmes, uma forma das pessoas poderem acompanhar tudo o que está rolando aqui na nossa programação do SBT-MS. Márcio, além da audiodescrição na internet, na televisão, é importante também que quando uma pessoa vai se dirigir a uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, também fale como ela é, faça a autodescrição. Qual que é a importância de fazer isso?
de estarmos passando, né? Porque como o mundo é muito visual, né? No caso do cego total, né? Como eu, precisamos aí fazer a autodescrição, né? Pra gente ter, às vezes você tem muito aquele mito, né? Que a pessoa com deficiência visual ouve a voz da pessoa e já vai imaginando como a pessoa é, e muitas vezes acontece de errar. Então é muito importante fazer aí a autodescrição, descrevendo como ela está vestida, que cor do cabelo, né? Da pele, isso é muito importante. Então a pessoa chega e fala: oi, eu sou a Eliane, tenho 1,58 m, fala a cor dos cabelos, o tamanho dos cabelos, é mais ou menos isso? Isso, é importante para essa troca, né? Essa interação aí para a pessoa com deficiência visual poder estar tendo essa informação aí a mais, né? De quem ele está conhecendo pela primeira vez, para quem ele está encontrando pela primeira vez. Eu acho que fica bem importante aí essa informação. Fica mais pessoal, né, Márcio? Sim, com certeza. Flui melhor a conversa. Isso. Márcio, nós temos também um vídeo agora da Sara Santos. Ela é jornalista, é bastante conhecida aqui no Mato Grosso do Sul, a Passarinha, né? Ela é youtuber, ela já foi embaixadora do Teleton, que é um programa nacional do SBT, e ela fez um vídeo para nós. Vamos acompanhar? Oi pessoal, eu sou a Sara Santos, jornalista e influenciadora digital sobre o universo das pessoas com deficiência. Me acompanha nas redes sociais, Instagram e TikTok, @soupassarinha. Eu fui convidada pelo SBT-MS para falar um pouco sobre a minha experiência no mercado de trabalho sendo uma pessoa com deficiência. Hoje eu atuo como assessora de imprensa, além do meu trabalho, como influenciadora, mas no mercado de trabalho eu pude observar algumas coisas que infelizmente representam um preconceito do nosso país. O que acontece? Quando eu me formei recente na faculdade, comecei a receber muitas ofertas de emprego. Mas infelizmente elas não eram por causa da minha competência, mas sim porque eu tenho uma deficiência, só que a minha deficiência não exige nenhuma medida arquitetônica, não exige uma rampa, não exige um elevador, eu facilmente me locomovo nos lugares. Mas acontece que essas vagas de emprego eram para funções abaixo do meu nível de escolaridade. E aí é complicado, né? Eu estudei tanto, me dediquei, me formei para ocupar uma vaga de cota que era abaixo do meu nível de escolaridade, e isso infelizmente é a realidade de muitas empresas no nosso país. Existe uma lei de cotas aí há muitos anos, só que essa lei na prática não funciona como deveria, porque as empresas não dão cargos de destaque ou cargos que exigem escolaridade para pessoas com deficiência. Colocam essas pessoas em tarefas consideradas mais simples, que não exigem escolaridade, com salários muito pequenos, porque ainda existe essa crença de que a pessoa com deficiência não tem competência e que não pode contribuir para o mercado de trabalho. Gente, isso é um preconceito enorme e que tem que acabar. A gente tem pessoas com deficiências talentosíssimas em todas as áreas do conhecimento e que com certeza podem contribuir para o desenvolvimento de uma empresa. A empresa do futuro é uma empresa inclusiva e todo mundo tem a ganhar com isso. A Sara falou para nós sobre a dificuldade no mercado de trabalho. Você que está à frente do SMAC deve acompanhar muitas histórias, você participa de reuniões, de políticas públicas, é bastante consultado. O que você tem observado em relação ao mercado de trabalho para as pessoas com deficiência? Sim, é um tema assim, bem relevante de estarmos falando aqui, né? A empregabilidade da pessoa com deficiência, né? Não só visual, mas num todo. É a questão da oportunidade, né? Ainda a gente precisa estar provando a todo tempo para as pessoas, né, que somos capazes, e a gente só precisa dessa oportunidade, né? Quando a pessoa procura uma pessoa com deficiência para estar, às vezes, ocupando aí a cota, né, que tem a lei da cota, mas ainda a gente vê assim, um pouco de desconhecimento do potencial da pessoa com deficiência. Então, a gente precisa de oportunidade, né? Tem o estágio, quando se trata de um concurso, o estágio probatório, tem os 3 meses de experiência, os 90 dias também. Então, assim, precisa dar essa oportunidade para conhecer o trabalho da pessoa com deficiência. Márcio, nós temos também agora um vídeo que foi enviado pelo Jari Castro, que é engenheiro civil, é muito conhecido também aqui no Mato Grosso do Sul, porque ele luta muito por essa questão da acessibilidade. Inclusive, ele é autor de vários livros, né? Inclusive versões em braille, e ele mandou esse depoimento para nós. Vamos acompanhar também? Olá, hoje falaremos sobre barreiras atitudinais. Barreiras atitudinais eu vejo como uma das mais graves
barreiras que as pessoas com algum tipo de deficiência possam enfrentar. Porque as barreiras atitudinais têm muito a ver com a educação das pessoas, com a orientação das pessoas. Então, ao um olhar adentrando a um ambiente, uma pessoa com algum tipo de deficiência, um olhar crítico, uma pessoa com idade, um obeso, uma pessoa com nanismo, isso você está criando uma barreira atitudinal. Isso tem a ver com capacitismo, é você não respeitar as diferenças. E o nosso objetivo é esse, esclarecer as pessoas que nós temos que respeitar todos, independente das diferenças. Todos nós temos algum tipo de deficiência. Então, você imagina se alguém observar algum tipo de deficiência e começar a fazer uma crítica ou uma ironia. Então não é por aí. Nós temos que fazer o acolhimento para que nós possamos ter um mundo mais inclusivo, um mundo de acolhimentos, não um mundo de distanciamentos. O trabalho que nós fazemos há muitos anos, há mais de 30 anos, trabalho com acessibilidade, envolvendo com várias pessoas, várias equipes, vários grupos, vários parceiros, para que a gente possa desmistificar isso. E esse assunto, barreira atitudinal, é um dos trabalhos que eu vejo assim, com mais dificuldade. Fazer uma rampa, colocar um corrimão, fazer um banheiro acessível, não é por dizer que é fácil, mas é muito mais fácil que você mudar a cabeça das pessoas. E a educação, a imprensa, as pessoas comentando sobre esse assunto, nós vamos conseguir sim chegarmos a esse ponto de ter as pessoas totalmente inclusas. Onde ela for estudar, onde ela for se divertir, onde ela for estudar, ela será acolhida para que ela possa realmente se sentir fazendo parte de um todo. E esse é o nosso trabalho. Já fiz vários livros sobre o assunto, palestras, workshop, eventos. Estamos fazendo agora um aqui em Mato Grosso do Sul, que é o MS Acessível, percorrendo as cidades, para que nós possamos falar com a população, levar o nosso conhecimento e aprender com as pessoas de cada município, que nós tenhamos realmente um Mato Grosso do Sul acessível e que seja um exemplo aí para o Brasil no quesito acessibilidade, inclusão, evitar que nós tenhamos aí essa dificuldade de entrosamento. Bem, nós acompanhamos aí o depoimento do Jari, que falou das barreiras atitudinais, os comportamentos das pessoas. E aí eu te pergunto, Márcio, qual deve ser o comportamento de uma pessoa que não é PCD quando encontra uma pessoa PCD? Porque a gente observa muitas vezes que as pessoas exageram um pouco, né? Sim, é muito comum, né, as pessoas, por desconhecimento, não saber como tratar as pessoas com deficiência, né, como interagir, às vezes até como ajudar as pessoas com deficiência. E aí, como não existe esse conhecimento, né, por isso é muito importante esse espaço que você está nos dando aqui hoje, para a gente informar a população, a sociedade, né, de como interagir com as pessoas com deficiência. Não precisa ter medo, né, de chegar, de se aproximar, e de perguntar, né, de como a gente gostaria de ser tratado, né, de como a gente poderia estar sendo auxiliado, ajudado, e não cometer os exageros, né, de como ficar tratando no diminutivo, né, por exemplo, coloca a sua mãozinha aqui, né, olha, cuidado aqui, coloca o pé aqui, né, o pezinho. Então, assim, a gente não é criança, né, então a gente pode ser tratado normalmente, com certeza, acho que a gente precisa, né. Mas no caso de um cadeirante, por exemplo, eu vejo uma pessoa que está com dificuldade. Eu tenho que perguntar se ele quer ajuda ou eu já posso colocar a mão na cadeira e já ir puxando? Como que é isso? Sim, você tem que perguntar, porque tem muitos casos que às vezes a pessoa ela é muito autônoma, ou tem casos de pessoas que ela precisa de ter um cuidado maior, né, que ela tem uma síndrome, e aí se você ajudar ela de mau jeito, ou, né, pode acontecer um acidente, ela pode se machucar ali, né, então às vezes a pessoa está bem intencionada, mas aí nessa hora dessa interação acaba gerando um constrangimento para a pessoa com deficiência e para a própria pessoa que está querendo ajudar. Então, assim, aí causa aquela questão, não vou ajudar mais nenhuma pessoa com deficiência mais, porque às vezes acha até que é mal educado. Mas não, cada pessoa tem aí as suas especificidades e você precisa saber interagir e respeitar, né? Antes de ser pessoas com deficiência, nós somos pessoas. Então, a gente tem gênero diferente, tem diversas questões aí que envolvem a pessoa com deficiência. Então, isso tem que ser também pensado e respeitado, né? Acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro sempre. Márcio, tem a questão também dos cuidadores, né? Quem cuida, o cuidador. Vocês lá no SMAC têm alguma orientação para quem, de repente, se deparou com o PCD em casa ou que está pensando em contratar alguém para cuidar de uma pessoa com deficiência?
Sim, a gente sempre orienta, né, a família, a gente dá esse apoio, né, quando recebe uma pessoa com deficiência em casa, né, a família fica bastante fragilizada. Nesse caso, quando precisa de um cuidado permanente, né, sempre orientado, né, para buscar ajuda, né, porque a família hoje aí precisa de políticas, né, que pessoas vivem integralmente, às vezes, cuidando do seu filho, da sua filha, né, que precisa de cuidados aí 24 horas, né? E a família às vezes não tem condição financeira de pagar um cuidador, né? Então essa família às vezes acaba tendo que deixar de ter um trabalho, né? Muitas vezes a mãe não trabalha, né? A gente já teve casos na instituição de família que se dedicou ali o tempo todo, né, para a filha e vivia do benefício de prestação continuada, e aí aconteceu que dessa pessoa falecer. E aí a mãe ficou desassistida. Então a gente precisa realmente de políticas públicas para esses cuidadores. Márcio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no SBT-MS Debate de hoje para a gente esclarecer algumas dúvidas, né? Como você disse, às vezes as pessoas têm um tratamento em relação ao PCD por desconhecimento e também alertar o poder público, quem faz a política pública, pensar mais amplamente. Muito obrigada. Eu que quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse universo, né, da pessoa com deficiência, né? E como falamos de políticas públicas, o Brasil é um país que mais tem legislações que garantem os direitos da pessoa com deficiência, mas, porém, esses direitos não são cumpridos, eles estão no papel, né? A gente tem que viver aí diariamente lutando, buscando fazer garantir os direitos das pessoas com deficiência, por isso muito importante os papéis das instituições, né? O SMAC está aí há 65 anos fazendo esse trabalho com a deficiência visual, mas tem as outras entidades, os conselhos de garantia de defesa de direito da pessoa com deficiência. Então, assim, a gente não precisa de mais leis, a gente precisa só que os nossos direitos sejam garantidos e respeitados. Márcio, e quem quiser conhecer o SMAC ou, de repente, ser voluntário, tem trabalho para essa pessoa ser voluntária lá? Sim, o SMAC aí precisa de voluntários, né? Então, as pessoas podem estar entrando em contato no 33250997 ou fazer uma visita na rua 25 de dezembro, 262. E o SBT-MS Debate fica por aqui. Eu espero que com o programa de hoje a gente tenha te ajudado aí em casa a esclarecer algumas dúvidas e que as barreiras atitudinais, como bem falou o engenheiro Jari Castro, sejam cada vez menores e, quem sabe, até encerrem, porque é isso que as pessoas com deficiência esperam. E também que as políticas públicas, como o Márcio disse, saiam do papel. Até o próximo sábado!